Deixa eu contar uma outra história. Um filhote de cachorro foi resgatado de um bueiro. Eu falo com a Paula Abranches. Paula, bom dia para você. Os bombeiros usaram até corda para tirar esse cachorrinho de lá? Isso mesmo, Tino. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Um resgate dramático, viu? Isso tudo aconteceu aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. E segundo os moradores da região, uma covardia. O cachorrinho teria sido jogado no bueiro. A gente acompanha aí as imagens. O resgate foi bem dramático, durou aí cerca de 30 minutos. E o cachorrinho foi resgatado aí, estava bastante machucado e também com pulgas e carrapatos. Agora, uma boa notícia nessa história é que uma moradora da região já se sensibilizou com essa história e decidiu cuidar dele. Então agora é questão de tempo para que ele se recupere o mais rápido possível, Tino. Muito obrigado, Paula. Bom dia, pessoal. Em BH também, olha, cerca de 300 pessoas perderam seus barracos no incêndio agora de noite, numa favela da Zona Norte de São Paulo. Acompanhe comigo. O vídeo feito por uma moradora mostra o fogo se alastrando pela comunidade. E depois que as chamas foram controladas pelos bombeiros, foi possível ter uma noção do que foi destruído. Dezenas de barracos que se transformaram em madeira queimada. O incêndio foi na comunidade Capadócia, região do Jardim Brasilândia, zona norte de São Paulo. Andressa diz que saiu para visitar parentes e deixou um conhecido tomando conta do barraco dela. E foi lá que o fogo começou. Pode ter sido fiação ou qualquer outra coisa, né? Para mim é desconhecido. Era uma fiação exposta ali? Muito, muito, de verdade. Todos os barracos aqui são expostos. Segundo ela, o homem de aproximadamente 60 anos está desaparecido. Os bombeiros vasculharam a área, mas até às 3 da manhã o homem não havia sido encontrado. A gente ainda está fazendo os trabalhos de rescaldo, né? Estamos revirando aí o que sobrou, todo o entulho aí a fuligem do incêndio, e no momento não encontramos nada. Esse casal perdeu tudo. A mulher conta que minutos antes do fogo começar, ouviu duas pessoas brigando e uma delas dizia que iria colocar fogo num barraco. Discutindo, pessoas bebendo cachaça o tempo todo, aí ficam brigando, né? Aí eu vi eles brigando lá, mas eu não sabia que eles iam fazer isso. Aí com pouca hora eu vi eles correndo lá, dizendo que pegou fogo, aí pronto. Nós estamos bem no início da comunidade aqui. A água que o bombeiro jogou para apagar o incêndio fez um lamaçal. É difícil entrar aqui, tá difícil andar aqui. O cenário é desolador. Olha só quanta coisa jogada aqui. Os moradores saíram às pressas. Olha só o cenário disso aqui. Uma cozinha, as panelas jogadas pelo chão. O bombeiro está ali no fundo ainda trabalhando. A gente consegue ouvir o barulho das mangueiras ali, da água sendo esguichada. Muitos moradores perderam tudo. O fogo se alastrou muito rápido. Essa dona de casa só teve tempo de salvar o filho, que estava dormindo. Eu comecei a chorar, que eu peguei meu filho e saí correndo, que eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Meu desespero só foi pegar meu filho e sair. Destruição por toda parte. A madeira virou cinza e os eletrodomésticos ficaram todos queimados. Quando nós saímos aqui, o fogo já estava aqui embaixo, já estava aqui, já vindo aqui para cima. Aí nós saímos desesperados, a mulher saiu correndo e eu consegui tirar a geladeira e o botijão só. O resto queimou tudo aí dentro, entendeu? Não tem mais nada. Esse morador sofreu uma queimadura em uma das mãos quando retirava uma idosa do incêndio. Tava o irmão aqui, ó, tirando uma senhora com duas crianças ali, ó. Você entendeu? Quebrando madeira, nesse de quebrando madeira, olha o que aconteceu aí, ó. Saiu uma madeira com fogo na sua mão. Madeira quente, irmão. Fui tentar quebrar a madeira para não deixar queimar mais ainda, foi isso aqui que aconteceu. O pouco que alguns conseguiram retirar dos barracos era levado para a casa de vizinhos. Sobrou nada aí, tá? Só sobrou isso aí dos pessoal aí, ó. Pessoal aí sobrou isso aí, o restante aí foi tudo queimado aí. Quer ver se eles vão lá dar para os pessoal que trabalhou, conquistou aí no dia a dia aí. E agora isso aqui vai ser levado para que lugar? Não, vai colocar num lugar distante para não queimar. Em torno de 1.500 metros quadrados aproximadamente. Em termos de quantidade de barraco é difícil saber porque a gente não... realmente o incêndio ele acabou com tudo, então não dá para a gente ter uma precisão de quantas moradias precárias existiam aqui. Aqui desse ponto dá para a gente ter um pouco mais de noção da área afetada. Até então nós estávamos só ali em cima, mas segundo os moradores, esse morro todo aqui, olha só, era repleto de barracos, até um rio que corre ali embaixo, e todos esses barracos foram afetados. Não tem condições nesse momento de dizer quantos, mas eram dezenas de barracos, tudo queimado. E daqui de onde a gente está, a gente tem um ponto de referência, que é essa árvore aqui. Ela deve ter mais ou menos uns 30 metros de altura, e lá na ponta dela a gente ainda consegue ver o vestígio de incêndio, ou seja,
As chamas, elas subiram pelo menos 30 metros de altura. Durante a madrugada, a Defesa Civil esteve no local para fazer o levantamento de quantos barracos foram afetados pelo incêndio e também o número de desabrigados. Segundo os moradores, em 4 anos, este já é o 5º incêndio na comunidade. A Defesa Civil só toda vez dá cesta básica e nada. E um colchão fininho. Aí a mulher vai dormir com um colchão fininho, a cesta básica vai trazer arroz cru, feijão cru e vai cozinhar como? O meu barraco queimou tudo, moço. Eu queria que o secretário da habitação viesse e desse uma satisfação pra gente, o que ele pode estar ajudando e fazendo. Ou eles liberam, ou eles colocam nós num lugar digno, que nós somos gente. Nós não somos cachorro, nós queremos moradia. 6 horas e 53 minutos, a polícia analisa imagens de câmeras de segurança que possam identificar os bandidos que assaltaram a filha do governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Eu falo com a Aline Pacheco. Aline, me conta essa história, como é que esse crime aconteceu? Olá, Tino, bom dia a todos. Luciana Dornelles, de 40 anos, voltava para casa madrugada de sábado, 2 horas da manhã, com um marido e um casal. Eles estavam num carro blindado, mas quando estavam entrando na rua Carlos Góes, no Leblon, zona sul do Rio, os bandidos se aproximaram do carro. Eles acabaram entregando joias e celulares e trancaram todo mundo dentro do carro. Só que o marido da Luciana conseguiu ficar com o celular, ligou para a polícia, conseguiram uma chave reserva e abriram o carro. Agora a polícia quer investigar as câmeras de segurança no local para tentar identificar os criminosos. A segurança ficou reforçada ali durante todo o fim de semana, Tino. Sobremesa indigesta, né? Falar em sobremesa, Tino, tô até agora esperando você me contar qual foi a sua sobremesa aí em São Paulo, hein? Eu vou te contar, tem cada comida sensacional aqui em São Paulo. Esse fim de semana foi um fim de semana de comilança. Eu corri bastante ontem na academia, mas o que mais tem aqui em São Paulo são lugares deliciosos para comer. Eu tô aproveitando bem. Aline, muito obrigado, bom dia para você. Bom dia para todos no Rio de Janeiro. É engraçado, quando mexeram com a filha do governador, a polícia se mexeu, né? Tá difícil a situação. Olha, a polícia prendeu um criminoso que atacou uma mulher dentro de um motel. Apesar de ter assumido a autoria do crime, o bandido tentou se justificar. A família da vítima contesta a versão do rapaz. O clima foi tenso na seccional da Marambaia, por conta da revolta dos familiares e amigos da jovem Camila Sarmento, de 24 anos. Na porta da delegacia, houve protesto. Nos cartazes, a foto da vítima e o pedido de justiça. Testemunhas do assassinato vieram aqui na seccional do bairro da Marambaia para prestar os depoimentos. O Alexandre Rodrigo Trindade confessou para a polícia ter matado a jovem. Ele não tendo alternativa, né, já que a gente conseguiu reconhecer a roupa, ele acabou confessando que realmente ele teria sido autor do crime. Familiares contaram que a jovem saiu de casa para ir a uma festa com as amigas e desconheciam qualquer envolvimento dela com o autor do homicídio. Nem os familiares, nem os amigos, ninguém. Nunca tínhamos visto ele. E ela era o tipo da pessoa que ela não escondia nenhum tipo de relacionamento. Tudo que ela fazia, ela falava. Estaria tentando justificar, né, a morte dela pela encomenda que o suposto marido dela teria feito da morte dele. Ou seja, como ele estava imaginando que iria morrer, ele se antecipou e acabou ceifando a vida dela. Na delegacia, o autor do homicídio tentou se esconder da imprensa e não quis falar. Esse cara é desconhecido. A versão que ele está dando, até onde nós chegamos, a conclusão de que tudo é mentira. Ele está tentando tirar o corpo dele fora. A divulgação das imagens, né, de pessoas que conhecem, né, que conheciam ele, que conhecem ele, certamente canalizaram, né, e chegaram ao Disque Denúncia. Agora são 6 horas e 56 minutos, a cidade vai amanhecendo e vamos saber da Tainá Falcão como vai ser essa segunda-feira. Tainá, conta pra gente, muito friozinho hoje. Friozinho nada, Tino, friozaço. A gente está aqui no centro de São Paulo e olha ele ali atrás. O céu vai ficando azul e ele vem dando ar da graça, o tão esperado sol no amanhecer desta segunda-feira. Mas isso não quer dizer que vai esquentar não, viu? Tem a previsão aí da temperatura subir um pouquinho mais, mas continuamos nos 12 graus. São Paulo registrou na madrugada de sábado para domingo a temperatura mais baixa do mês e da última semana. Foi recorde de 10,7 graus. Na sexta-feira foram registrados também os 12 graus. Segundo o IMET, é a terceira vez na semana, viu?
Tino, a terceira vez da semana passada que bate o recorde da menor temperatura. A previsão do sol aparecer, mas o vento vai continuar gelado e a temperatura vai continuar baixa. Mas já dá para aliviar um pouquinho, não é, Tino? Já não fica tão frio assim. É verdade, eu tô adorando, Tainá. Eu tô no chocolate quente, cachecol, aproveitando o frio com tudo. Olha, chegou a hora de um dos momentos mais interessantes aqui do Balanço Geral, o xerife do consumidor. Mas atenção que essa história vai pegar fogo. O Márcio deixou uma moto aquática para manutenção. Foi numa oficina especializada e pagou por isso. O problema é que quando ele foi testar o equipamento, a moto aquática simplesmente explodiu. E por pouco, ele não perdeu a vida. Agora ele quer a reparação do dano e pediu a ajuda do Jorge Wilson para resolver o problema. Você acompanha agora comigo. Olá, Tino Júnior, muito bom dia a você que assiste o Balanço Geral e acompanha o quadro Xerife do Consumidor aqui pela Rede Record de televisão. Tino, hoje nós vamos contar a história do Márcio de Guarulhos. Ele tem um jet ski e levou o jet ski para uma revisão em uma autorizada. Lá começou o drama do Márcio que vocês vão conhecer a partir deste momento. Bom, no dia 18 de dezembro eu levei esse jet ski numa autorizada chamada Fênix Home. Qual era o problema do jet ski? Segundo ele, era um problema numa peça que eu não sei falar, que é dentro do motor de arranque. Inicialmente ele tinha me cobrado mais ou menos uns R$400. Aí depois, 2 dias após, ele falou que a peça não tinha conserto e tinha que repor um motor de arranque novo. E ficaria 880. Tá, ficou pronto no dia 24. E ele falou pra mim que tava bom, ele mandou uma mensagem: Márcio, tá tudo ok, pode vir buscar. Fui buscar o equipamento e levei pra casa. Eu não havia testado, inclusive eu corri um risco muito sério dentro da garagem da minha casa, porque de repente se eu ligasse ele dentro e tivesse explodido ali, o desfecho de repente seria outro. Explodiu o jet ski? Explodiu o jet ski. Com você? Comigo em cima. Aqui é o lugar, olha o assento aqui, olha o banco. Quer dizer, ele explodiu e te projetou? Me projetou para trás. Aí eu estava navegando, ele deu uma pane e apagou. Aí o rapaz que estava testando o jet ski da outra oficina... Estava com colete? Estava com colete, eu tenho a raiz, motonauta, inclusive, todo regularizado, tudo em ordem. Vi a fumaça bem alto e a explosão, só vi a pontinha do jet amarelo. Eu falei, meu filho. Aí eu falei assim, ele explodiu junto. Eu passei as fotos pro meu amigo e eu tenho um áudio do meu amigo gravado, ele navega há mais de 10 anos lá. Ele falou: Márcio, que loucura, eu nunca ouvi na minha vida um jet ski, eu nem ouvi falar que um jet ski explodiu na minha vida. Eu navego há 12 anos, nunca ouvi uma história que explodiu um jet ski. Quando eu pensei, a primeira coisa que veio foi meu filho. Na realidade, quando eu caí na água, a primeira coisa que eu pensei foi que eu tinha perdido as pernas. O baque da projeção, eu tenho meu telefone celular que estava num estanque, né, num saquinho que a gente leva a documentação aqui, a explosão trincou a tela do meu celular todinha. Eu só quero o ressarcimento do prejuízo, do que ele me causou, porque eu não sou rico, já coloco, isso eu juntei 1 ano de dinheiro para comprar esse equipamento, é um sonho de infância, 1 ano juntei para comprar esse equipamento. Estamos chegando aqui, olha, homem na Automecânica, aqui ó, homem na Automecânica. Olá, com licença, olá, da Rede Record de Televisão do quadro Xerife do Consumidor, tudo bem? Quem pode falar com a gente, tudo bem? O Osmar tá por aí? Osmar, tudo bem? Jorge Wilson, da Rede Record de Televisão do quadro Xerife do Consumidor, tudo bem contigo? Falar com você. Você conhece o seu cliente aí? Conheço. Conta pra gente o que tá acontecendo. Aconteceu que antes do Natal ele trouxe o equipamento para fazer o serviço, foi feito o serviço com ele e foi alertado um problema que o equipamento tinha. Alertado qual o problema? O vazamento da carburação para dentro do motor. O Márcio falou que isso não haveria problema, porque ele já tinha o equipamento há um bom tempo, fechava a torneirinha do combustível e não teria problema. Levou o equipamento, deu um outro problema na área de propulsão do equipamento, trouxe, fizemos o serviço para ele novamente. Quando fomos ligar o equipamento lá fora, ele foi alertado desse problema. Inclusive, esse problema prejudicava o funcionamento do equipamento, a partida. Foi feito o orçamento? Foi feito o orçamento. Cadê o orçamento? Inclusive, nós fizemos troca de serviço. Ele te deu o orçamento por escrito? Não. Por escrito, não. Não, foi tudo via telefone. Então, o orçamento, você sabe que é dever você dar o orçamento por escrito. A dona Marisa veio, ela pediu para você, falou, olha, o jet ficou na água, deu uma pane.
Você falou, eu vou sair para comprar um óleo, eu já retorno. Por que você não socorreu eles? Não, eu não estava aqui presente quando ela veio. Eu já tinha ido comprar o óleo. Não, o senhor tá mentindo. O senhor tava do outro lado, dentro do carro, aí o senhor falou pro seu filho, pega a corda pra ela, que eu tô indo buscar um óleo. O senhor sabe que a situação poderia ter sido bastante pior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é isso que eu avisei o Márcio dentro do estacionamento dos problemas que poderia acontecer. Aí que tá, o senhor está dizendo que o senhor avisou. Então eu digo pro senhor, teria que ter um termo por escrito, não me responsabilizo, estou comunicando ao consumidor nesta data que o equipamento não pode ser utilizado devido ao problema de avaria em tal lugar, podendo ocasionar risco e quais riscos, não é? Você não comunicou por escrito, então deixa eu dizer para você, olha, tá aqui, ó. Fecha. Ele não me comunicou que ele explodiu, que ele não podia entrar na lagoa. É o seguinte, na hora ali, ele não, muito menos deu entrar na lagoa, não me foi orientado a isso. O que ele me disse foi o seguinte, Márcio, tá dando uma entrada de gasolina, está afogando, isso aqui pode dar o mesmo problema que ocorreu quando você me deixou o jet do motor de arranque, pode queimar de novo. Queimar, foi o que o senhor falou? Não. O senhor falou que tinha risco de explodir? Olha, é assim, olha... Não, só uma pergunta que eu pergunto para o senhor. Ele vai ficar contando a versão dele. Não, mas eu estou perguntando para o senhor. Não, eu expliquei para ele que aquela normalidade que estava acontecendo era responsável pela dificuldade da partida do equipamento, poderia fundir o primeiro cilindro, aquela gasolina, quando atingisse um determinado nível, ia invadir o compartimento do motor de arranque, que poderia levar a um incêndio. Foi isso que eu falei para ele. Porque se o senhor acha que eu ia deixar meu filho entrar numa lagoa e meu filho explodir com um jet ski se ele falasse que ia explodir? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu como consumidor, né? Eu tenho um jet ski. Vamos colocar, o senhor tem um jet ski. Aí o senhor é orientado por um fornecedor, não faz isso, que se pode ocorrer um risco e pode essa gasolina aí provocar um incêndio. O senhor, com sã consciência, o senhor ia pôr um equipamento na água? Não, eu não iria colocá-lo, e tanto é que eu avisei o que ele me falou. Não, eu já tenho equipamento já há um bom tempo, eu fecho a torneirinha do equipamento, não tem problema. Foi isso que ele me passou. Tem outro detalhe mais sério ainda, seu Osmar, tem outro detalhe mais sério. O senhor não emitiu nota fiscal, por quê? Porque já há uns 3 anos eu tô com um problema de emissão na nota fiscal, né? E não consigo, a nossa oficina está passando por problemas financeiros muito graves e não tive condição de emitir nota fiscal mesmo. Então aqui, só para o senhor entender, olha, artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Vamos resolver o problema? É claro que vamos resolver o problema, eu não estou me negando a resolver o problema. Só que assim, da noite pro dia eu não consigo, principalmente se tratando de um bem num valor desse, né? Eu não tenho condição de fazer isso. Como se já não bastasse essa dificuldade nossa, ainda mais essa. Ninguém está se negando a resolver o problema do Márcio. Eu preciso prazo para poder ver o que eu vou poder firmar com ele e poder cumprir. É isso que eu estou precisando. Qual é o valor do equipamento? O valor do equipamento, eu paguei nele em janeiro, tá? No recibo dele, R$13 mil. Que é o valor que eu paguei nele. Esse é o valor do equipamento, Osmar? Mais ou menos. Quantos dias você precisa para tentar resolver essa questão? Para resolver, né? Olha, para mim poder resolver isso, eu preciso em torno aí de uns 20 dias. Uns 20 dias. Porque você veja, não sei nem para onde correr e de que maneira, se eu vou pagar em espécie, se eu vou conseguir adquirir um equipamento e entregá-lo, um equipamento similar a ele, mediante a aprovação dele. Eu não sei o que fazer. Pode ser também, né? Pode ser. Eu não vou querer um outro equipamento, porque o meu equipamento saiu daqui consertado e aconteceu essa explosão, eu não vou ter a confiança de ter um outro equipamento sabendo que eu vou ter um risco. Também, na realidade, eu nem quero mais navegar. Isso aí me traumatizou de uma forma, porque não é só eu. Poderia estar minha esposa em cima daquele jet, poderia estar meu filho, entendeu? Então, eu fiquei realmente traumatizado. Vamos fazer isso em 20 dias, então fica bom para você? Fica ótimo para mim. Fica bom para o senhor? Senhor, então vamos fazer assim, olha, em 20 dias você me dê 20 dias, porque eu creio que também você tem um pouquinho de consciência da situação aqui. Ele já concordou. Tá? Em 20 dias eu vou te dar para você a proposta de como eu vou poder me acertar com você. Não, senhor Osmar, não. Aí eu que não posso aceitar. Tá. Nós estamos aqui no ar, como estou dizendo para o senhor.
milhares de telespectadores neste momento. É o momento do senhor mostrar a sua história agora. Veja bem, o senhor estabeleceu um prazo com ele, não cumpriu o primeiro. Desculpa, estabeleceu um outro, não cumpriu. O que o senhor assumir conosco agora, veja bem o que o senhor está fazendo, porque o senhor vai ter que cumprir. Exato. Senão a gente vai voltar aqui, aí a situação vai ficar complicada e a gente não quer isso. Ele vai trazer o equipamento para o senhor, transfere, o senhor dá para ele o valor do equipamento. O senhor está, na verdade, é a reparação, o senhor está reparando o dano. O dano do equipamento, olha, o equipamento explodiu, eu vou ficar com o equipamento como se fosse e vou te pagar o valor de mercado. Qual é o valor de mercado? É 11, é 10, é 13? Aí é o mercado que vai dizer. Exatamente. Qual que é o valor? Eu paguei 13 mil em janeiro de 2015. 13 mil reais, seu Osmar. 20 dias? Me dê 30 dias. Seu Osmar, o senhor pediu 20 agora. 20 dias era para mim poder firmar com o Márcio uma condição de pagamento. Você está dizendo que não pode ser feito isso. É que o senhor já tinha firmado para ele um outro prazo e não cumpriu no primeiro momento. Mas olha, eu não tive... Eu não sei se você está me entendendo. Eu estou te entendendo, sim. A gente está passando por uma série de problemas. Mas o senhor eu estou tentando resolver um por um. 20 dias para mim, eu não vou conseguir levantar esse dinheiro. Então, que ele me dê 30 dias para que eu possa fazer esse pagamento para você. Vamos fazer o seguinte, nenhum nem outro, 25 dias. Tá bom, a gente dá um jeito. Vamos aguardar 25 dias para que a gente possa retornar, dar o desfecho desse caso e aí sim dar como missão cumprida. Missão parcialmente cumprida, Jorge Wilson, xerife do consumidor, para o Balanço Geral. Tino, é com você. Esse é fera, é o nosso xerife do consumidor que vai até onde o problema está e cobra a solução. Então, se você tem algum problema, mande um e-mail para contatoxerife@r7.com ou no site r7.com, Balanço Geral Manhã.